boa noite para vocês que estão assistindo em casa. Hoje é uma honra de estar com vocês para apresentar nossa primeira emissão em português. Para quem não conhece ainda e para quem que fala francês, o crioulo quiser assistir Rica Analyse, meu nome é Rodi Julien, sou jornalista, estudante em Relações Internacionais. Hoje você vai ter a oportunidade de compartilhar, de ver, de assistir três grandes nomes de uma das universidades mais importantes do Brasil. E eles vão levar para vocês alguns casos muito específicos e especiais para a vida dos estudantes daquela universidade, alguns pontos do novo pandemia que está na atualidade, que é a Covid-19, algumas críticas, seus pontos de vista, etc. Mais uma vez, boa noite. Como você já sabe, seja bem-vindo a mais uma RIC Analyse. Como que eu falei antes da pausa, já vou apresentar para vocês um dos convidados. Primeiramente, eu vou começar para minha esquerda, William Brito. Boa noite, meu amigo. Boa noite, senhores telespectadores. Sou William Brito, aluno do curso de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e atualmente sou pesquisador associado do NEGI, Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração da UNILA, que exerce boa parte de suas pesquisas em três observatórios distintos, três grupos de pesquisa distintos: o Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, o Observatório da Integração Regional e o Observatório da Geopolítica Energética da América Latina. É um prazer estar aqui com todos vocês. Como vocês podem ver, nosso amigo BRICS, para quem fala português, mas não está aqui no Brasil, ele é brasileiro, E daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de ver esse grande homem responde as perguntas sobre o que está acontecendo tanto de forma mundial ou de forma nacional. E eu vou apresentar o nosso segundo convidado, dessa vez vai ser um amigo haitiano, um dos seus, e para quem está assistindo nosso Rica Analyse em qualquer lugar do mundo, nossos amigos dos Estados Unidos, que já curtiram nossa página, que sempre é fiel a Rica Analyse, um grande abraço. Boa noite, Barak. Boa noite, Rick, e boa noite a todos que estão assistindo o Rica Analyse hoje. Meu nome é Benedict Joseph e eu conhecido como Barak, né? Eu estudo administração pública na UNILA e políticas públicas. E eu já tive a oportunidade também de fazer um estudo na Espanha, de curta duração, via a UNILA também, de política social. É uma honra de estar com vocês e um abraço com os companheiros convidados também. E um saludo e um abraço de solidariedade de todos que estão conectados agora mesmo no Cover TV. Mais uma vez, como o Barak acabou de falar, eu vou mandar um grande beijo, um grande abraço para todos os estudantes e professores da UNILA. Hoje eu posso dizer que a UNILA está aqui na plateia do Rica Analyse. Rica Analyse, você que quer participar com a gente, é só mandar uma mensagem tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, e a gente vai responder, vamos marcar, porque todo mundo é bem-vindo. Não importa seu ponto de vista, não importa se você é da direita ou da esquerda, aqui é um lugar de debate. E nosso terceiro convidado é uma pessoa que eu conheci não faz muito tempo, mas eu tive a oportunidade muitas vezes de conversar. É uma honra hoje de ele estar aqui na plateia, não como meu amigo, mas sim como um convidado especial que vai compartilhar com vocês muitas coisas. Boa noite, Marlon. Boa noite, Rick. Boa noite a todos de casa. Eu me chamo Marlon Barbosa. Eu sou do NEGI também. Atuo no Observatório da Integração Econômica da América do Sul, estudante de Relações Internacionais e Integração. E no momento estou diretor de assuntos jurídicos do DELA e coordenador de assuntos estudantis e comunitários
do CARIEG, que é o Centro Acadêmico de Relações Internacionais e Integração da UNILA, e o dela é o Diretório Estudantil Latino-Americano, que é o nosso diretório estudantil. Como vocês podem perceber, é muitas coisas. Os caras têm muitos pontos de estudo, muito conhecimento. E eu sei que o tempo de hoje não vai ser suficiente para eles compartilhar tudo que eles sabem. Mas vai ser um tempo onde vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouco do que eles têm como conhecimento. Não vamos perder muito tempo, já vamos começar com a nossa primeira pergunta, porque você deve estar impaciente de ver como que eles vão responder. Minha primeira pergunta vai ser para William. William, a pergunta é, como você já sabe, nesse momento é um momento muito crítico para o mundo, por causa dessa pandemia que é o coronavírus, como muitas pessoas chamam de Covid-19. Para você, politicamente falando, como você entende o novo coronavírus na economia global? Inicialmente, eu teria que dizer que eu não sou um especialista na área de economia, porém baseado em todas as leituras e tendo também o conhecimento técnico dessa área, que é um assunto bem amplo, é possível se dizer que, tomando em média outras pandemias que já houveram nos últimos 100 anos, como a gripe espanhola em 1918, que tem esse nome, porém originou-se nos Estados Unidos, vai haver uma grande recessão. Talvez não com a mesma perspectiva daquela mesma em 1918, onde houve uma recessão de 15% negativo na economia. Alguns especialistas na atualidade de alguns bancos, como o JP Morgan ou então Bank of America, dizem que vai haver uma perda de pelo menos 1% negativo no PIB global. Outros um pouco mais negativos de alguns outros grupos de investimento, inclusive chineses, alegam que haverá uma perda global de menos 8,9% na economia global. Entretanto, também é importante ressaltar que, em meio a essa pandemia, as nações que seguirem os procedimentos necessários para abrandar a propagação do vírus, que neste momento é quarentena, permanecerem em suas casas isolados, serão as primeiras nações que vão conseguir se recuperar economicamente mais rápido. A exemplo, nós temos propriamente o caso da China. O primeiro caso de coronavírus que foi detectado na China surgiu em dezembro de 2019. Seguindo o procedimento correto, que foi o isolamento total da cidade de Wuhan e posteriormente do território anexo a ela enquanto Estado, fechando suas fronteiras e evitando o contato externo da sua população, a China conseguiu diminuir drasticamente o contágio que havia entre a população interna e a população externa, ou seja, dentro da cidade entre chineses, no próprio país, e dentro do país para com o mundo em geral. E agora, como nós conseguimos ver, é a própria China que está trabalhando, junto com outros tantos países do nosso globo, para conseguir levar uma cura e, ao mesmo tempo, ajudar no tratamento de outras nações que estão sendo gravemente afetadas. A exemplo, a Itália, os Estados Unidos, e inclusive aqui países da América Latina, como o Brasil, que já estão recebendo ajuda, Uruguai, Argentina, Venezuela. Entretanto, cabe-se ressaltar que, nesse momento, é necessário que os países executem uma política pública que vise manter as suas populações. Há necessidade, claro, também de se auxiliar os empregadores, os patrões, porém, uma economia é baseada em consumo. Nesse momento, se diminui o consumo, se diminui a venda, o lucro, a produção e posteriormente as perdas podem ser maiores, porque não vai ter verba, não vai ter investimento e ainda assim vão ter pessoas necessitando comprar. E de onde essas pessoas irão tirar o valor a ser adquirido seus materiais, seja alimento, seja bem doméstico, é que gera-se uma outra complicação posterior, que é o quê? A necessidade de manutenção
do emprego, da geração de renda, da continuidade dessas pessoas enquanto utilizadores da economia, utilizadores de bens, utilizadores de serviços. Setores bem próprios de uma economia, como o turismo, serão os mais afetados. Como nós conseguimos ver nos últimos dias, os valores das passagens aéreas, principalmente, caíram drasticamente. A meu exemplo, aqui no Brasil, nós já conseguimos encontrar valores de passagens que antes eram taxados numa faixa de R$ 2.500, que é um grande valor dentro dos padrões brasileiros, já encontramos por uma média de 800 a 900. O turismo vai ser gravemente afetado também porque geralmente é um setor que emprega pessoas com uma baixa qualificação. Então, é fácil para os empregadores demitirem essas pessoas, continuarem tendo o básico de lucro ou diminuírem as suas perdas e, posteriormente, iniciarem as suas operações. Entretanto, as pessoas que estavam empregadas, que necessitavam desse setor no momento, vão acabar sendo as mais abandonadas, talvez, mas também serão as mais afetadas inicialmente. Outros casos bem importantes que é necessário ressaltar é no mercado global a nível de importação e exportação. Como nós conseguimos ver, hoje a Europa e os Estados Unidos são os principais comércios internacionais depois da China. Países que têm contato de exportação e exportação com esses países estão sendo gravemente afetados porque, como eu já havia dito inicialmente, se a pessoa não consegue comprar, não vai ter uma segunda pessoa por trás conseguindo produzir. Então as perdas geram-se um ciclo eterno no qual ou o governo ou o Estado age de uma forma a barrar esse processo, ou nós vamos ver aí uma recessão por 5, 6, 7 anos, quase a exemplo próprio da crise de 1918, que durou até mais ou menos 1927 e que alguns estudiosos, alguns pesquisadores da área de economia alegam que foi a precursora da grave crise da quebra da Bolsa de 1929. Muito obrigado, William. E é muito crítico e dá muito medo quando a gente vê a expectativa para a economia depois dessa pandemia. E para nós e para vocês que são brasileiros e nós que vivemos aqui no Brasil, isso pode afetar menos, mas para eu, pessoalmente, agora que sou do Caribe, que é do Haiti, é muito preocupante, e porque eu sei que as coisas vão ficar muito feio. E muito feio. Eu não acho uma palavra mais linda para descrever o que vai acontecer, porque são os mais fracos que vão pagar o preço dessa guerra, como o presidente francês tinha falado, que estamos em guerra, uma guerra biológica. Bom, não vamos se eternizar nessa pergunta. Já vamos passar para a nossa primeira pergunta para o senhor Barak. E você tem a honra agora de receber sua primeira pergunta. Senhor Joseph Benedict Barak, você é do Haiti, você sabe como que as coisas estão acontecendo. Estamos na mesma área da pandemia de Covid-19, né? E você acha, segundo o seu ponto de vista, que o governo tem culpa dos casos confirmados do Covid-19 no Haiti? Bom, para responder essa pergunta, na minha opinião, né, a gente não pode culpabilizar unicamente o governo diretamente assim. Mas como o governo que tem que oferecer pelos governados, então eu acho nas decisões que eles tomaram na via, né, devido a essa pandemia, eu posso dizer que vamos pegar um exemplo.
o que está acontecendo no Haiti até hoje, até o momento que a gente está falando, olhando as notícias e acompanhando as redes sociais, e pode perceber que o efeito que está acontecendo na Itália, que está sendo feito na Itália, no Brasil e outros países, parece que tudo está sendo normal até agora no Haiti. Até os órgãos públicos estão funcionando normalmente. Então, se os órgãos públicos estão funcionando e o presidente nos dias passados falou que as pessoas têm que ficar em casa, se você não dá exemplo, se você só seu próprio órgão está funcionando, como as pessoas vão acreditar que alguma coisa errada está acontecendo? Então, até também a gente poderia pegar, não é por falta de conhecimento da pandemia, porque se pegarmos exemplo geograficamente, o país vizinho do lado, que é a República Dominicana, é um dos países mais afetados na região. É um país que tem acordo diplomático e também geograficamente é muito próximo. E podemos pegar outro exemplo que é baseado mais em política diplomática, por exemplo, Estados Unidos, que Haiti tem uma relação diplomática muito forte com os Estados Unidos. E os Estados Unidos é um dos países mais afetados do mundo. E mesmo assim, o Haiti parece braço cruzado, é tudo normal. Então, não é por falta de conhecimento da gravidez dessa pandemia que as decisões que estão sendo tomadas que não está bem à altura da gravidez da pandemia. Então, eu posso dizer que sim, o governo tem culpa tem um pouco de culpa dessa doença que está chegando, que o primeiro caso, eu acho que semana passada foi confirmado, né? E você pode ver que as pessoas não acreditam se essa doença está no Haiti de verdade. Por quê? Então é uma coisa que vem do governo, é porque o povo não tem credibilidade na fala do nosso governante. Então, eu posso dizer que sim, algum aspecto que o governo pecou sim, até no fechamento das fronteiras, que o Haiti é um dos últimos países a ser fechado, fechou as fronteiras. Então, eu posso dizer, baseado nesses relatos que eu falei, eu posso dizer sim que o governo tem um pouco de culpa que essa doença que está sendo chegada no Haiti no momento. Bom, Barak, eu concordo com você e com certeza vamos ter ideias diferentes, não vamos entrar neles, mas em alguma parte concordo plenamente com você que o governo poderia fazer melhor. Agora vamos no aspecto mais nacional com o nosso convidado Marlon, que eu sei que você é um dos representantes do Centro Acadêmico de RI, de movimento estudantil. Eu sei que você tem um movimento muito grande nesse momento para ajudar os alunos a sobreviver nessa pandemia, nessa crise global, né, que está acontecendo no nosso mundo. Mauro, segundo você, segundo seu ponto de vista, no Brasil, qual é a importância do SUS e das universidades públicas para o enfrentamento de uma pandemia como o Covid-19? Bem, eu não sou especialista na área de saúde pública, mas eu entendo que o SUS tem uma importância muito grande, que ele é um sistema muito bem difundido, ele é um sistema universalista, né, que atende a toda a população brasileira. É inclusive objeto de estudo de outras nações que tentam construir um sistema parecido, apesar de não ser perfeito. Ele é muito bem estruturado, ele consegue reunir informações de variados níveis sobre o estado da saúde pública no Brasil. E desde 93, o SUS ele trabalha com a estratégia de saúde da família, que foi muito importante no tratamento de outros surtos, como o da poliomielite e o do sarampo. Inclusive, o Brasil conseguiu erradicar esses dois surtos, enquanto na Europa eles ainda existiam, graças a essa estratégia de saúde da família. Então, o SUS ele tem um papel muito importante, e sobretudo as universidades públicas, porque no Brasil mais de 99% da pesquisa científica é produzida pelas universidades,
Diferente de muitos outros países que têm grandes centros de pesquisa deslocados da universidade, no Brasil é a universidade que cumpre esse papel essencial de produzir conhecimento científico. Então, definitivamente as universidades públicas cumprem um papel muito importante. É bem provável que se sair uma vacina contra o Covid-19 no Brasil, ela vai ser produzida numa universidade pública. E nesse momento, as universidades públicas têm sido muito atuantes no combate à pandemia. As universidades estão produzindo testes e testando pacientes. Os alunos das universidades, alunos de cursos como medicina, saúde coletiva, enfermagem, têm trabalhado junto aos hospitais na triagem de pacientes e têm oferecido também inovação quanto a respiradores, que é muito importante no tratamento dos pacientes que são infectados com Covid-19 e tem um agravamento da situação. A gente tem revelado nesse momento uma falta de produtividade do mundo capitalista para itens essenciais como respiradores, por exemplo, e as universidades públicas no Brasil têm inovado na produção de respiradores. A USP, por exemplo, que é uma das tantas universidades públicas no Brasil, produziu um respirador 15 vezes mais barato do que o que se encontra no mercado hoje. A UFRJ também tem trabalhado na produção de respiradores e algumas outras universidades. Então, tanto o SUS quanto a universidade pública cumprem um papel essencial no combate a essa pandemia. E eu acredito que o SUS, especialmente, no caso brasileiro, vai mostrar resultados muito positivos. É importante ter em conta também, quem quiser procurar e ter como referência, tem uma matéria recente sobre a importância que o Brasil teve na fundação da OMS, justamente por causa do SUS, que é um sistema bem protagonista, assim. Então eu acredito que tanto o SUS quanto a universidade pública vão ter um papel essencial no combate a essa pandemia. Na verdade já tem tido todos os dias e acredito que ainda terão ainda mais. E só para acrescentar também, que eu acho que o curso de medicina da UNILA também está atuando na cidade também, Sim, ajuda sim, nessa... sim. O curso de medicina da UNILA, até o presente momento, é o único na região, juntamente com o curso de enfermagem da UniOeste, a estarem participando diretamente no contato e no tratamento de pacientes do coronavírus. Tanto que eu acho que seria bem justo nós deixarmos o nosso agradecimento a todo esse pessoal, toda essa equipe, porque eles estão revezando dia após dia e arriscando também a sua saúde. Sim. Para que nós possamos estar em casa resguardados. Né? E eu estenderia o agradecimento para além do curso de medicina também os alunos de saúde coletiva, que é uma carreira muito importante, presente em poucas universidades no mundo, e que busca pensar mais a saúde num ponto de vista mais macro, né? Pensando mais a saúde das populações e não só do ponto de vista individual, como a medicina acaba estando mais restrita a isso, e os estudantes de saúde coletiva também, os que estão em residência, cumprindo residência através da UNILA na cidade, têm tido um papel muito importante até na triagem dos pacientes. Então estão tendo um trabalho direto, com atendimento telefônico 24 horas, tem sido muito importante. Como eu tinha falado anteriormente, sem dúvida as universidades federais têm um papel muito importante no combate a essa pandemia. Ao menos no Brasil, sim, sem dúvida. E para depois acrescentar também, e não é só agora que as universidades vão ser consideradas como um fator importante, né, no combate, até depois também, porque está tendo uma discussão na internet, vida ou economia no momento. Então, agora se a medicina está se cuidando, depois vai ter a economia, administração e relação internacional. Então, a universidade é fundamental, sempre vai ser. Bom, além do apoio com técnicos, professores, estudantes, é importante apontar também os hospitais universitários, né, que eles têm um papel muito importante e estão em plena atividade nesse momento. Infelizmente, é bom ter em conta que o SUS hoje não é o mesmo que enfrentou outros surtos anteriormente, dado que ele sofreu muitos cortes e hoje conta com um número bem menor de médicos do que o necessário.
principalmente depois do fim do programa Mais Médicos, mas a gente espera que o governo brasileiro tome ciência da importância do SUS nesse momento e retome os investimentos e retome esses programas que são vitais para tratar dessa epidemia, dessa pandemia. Obrigado, Marlon, e espero que vocês aprendam muitas coisas, segundo o que esses 3 grandes homens compartilharam com vocês e comigo também, que não sabia, e de muitas das coisas que eles falaram sobre estudante da Unila, de medicina e tudo mais. O meio também de mostrar que a Unila é uma das coisas mais, e vamos dizer, uma benção para a cidade de Foz do Iguaçu, com tantas profissionais pronto a agir em qualquer momento, e a cidade deveria agradecer a esses profissionais. Vamos para nossa segunda parte, né? A nossa segunda pergunta é de novo para William Brito, e a gente sabe a questão de dependência em relações internacionais e dos países latino-americanos e Caribe, e em comparação, se vamos ver, dos países europeus e Estados Unidos. Eu pessoalmente gostaria de ver a dependência de 2 formas, tanto estadunidense, né, ou tanto europeus, porque em países diferentes você vai ver uma influência maior. Tanto a Europa tem países que se comportam mais como um comportamento europeu, tem países que têm um comportamento mais americanos. Será que podemos, ver nesse ângulo de dependência dos países, será que podemos culpar os países latino-americanos e caribes da entrada, ou seja, a propagação da pandemia, com isso, com dependência desses países europeus ou Estados Unidos? Eu acredito que o termo culpar não seria o correto, justamente porque dentro de relações internacionais nós entendemos que cada país precisa do outro à sua determinada maneira. Um país possui petróleo, porém não tem a capacidade de refiná-lo. Ele vai enviar para um país que tem a capacidade de refinar. Do mesmo jeito que um país não tem capacidade de defesa, então ele sucessivamente vai ou agir através de um acordo diplomático para conseguir que um segundo estado defenda, ou então ele vai abrir negociações para comprar armamento de um outro país. Então é como dizer que nas relações internacionais os países são como os elos de uma corrente, um depende do outro sucessivamente. Quando nós tomamos o exemplo do Brasil, que o primeiro caso do Covid-19 foi detectado em fevereiro, nós vimos que foi propriamente de um senhor, um empresário brasileiro que havia retornado da Itália a trabalho. Peca-se porque entende-se que o Estado deveria prover ao cidadão as capacidades e os meios para que ele trabalhasse dentro do seu país. Também é entendível, óbvio, que se há uma proposta melhor, a pessoa tem que sim, como muitos dos nossos colegas, inclusive de universidade, romper as suas fronteiras e alcançar novos degraus para crescer na vida, que eu acho que é o que todo mundo deseja, o crescimento tanto intelectual quanto profissional. Mas tomando bem a noção de dependência, nós não podemos culpar as nações latino-americanas e caribenhas por terem se aberto a outras nações nas questões comerciais, políticas, do turismo, do social, e assim serem contaminadas pelo Covid-19. É uma frase um pouco pesada, inclusive essa semana no noticiário brasileiro, um governante local citou que todos serão contaminados. Eu não tenho a capacidade técnica para avaliar se todos os cidadãos, ou no Brasil ou no mundo, se serão contaminados. Mas sabe-se pelo menos que em um determinado momento esse vírus haveria de chegar aqui nos nossos países. Pois se nós tomarmos como base de origem do problema a China. A China é hoje a maior negociante com o Brasil em insumos médicos, insumos tecnológicos, matéria-prima e bens tecnológicos de serviços. Então há uma troca constante
entre os dois países. Em um determinado momento poderia sim algum navio sair de algum porto ou algum avião sair de algum aeroporto chinês e trazer alguém a bordo que estivesse contaminado. O que não significa agora que nós devemos fechar as nossas fronteiras definitivamente para todo cidadão chinês, ou agora, como nós já ficamos sabendo, para todo cidadão americano, dado que os Estados Unidos é, no presente momento, o epicentro dessa crise, com mais de 250 mil pessoas contaminadas. Porém, é necessário se construir medidas, pelo menos neste momento, para evitar a expansão desse vírus e tentar a todo modo conter essa crise. Fronteiras precisam ser fechadas? Precisam, não como questões de xenofobia ou preconceito, mas por uma questão de saúde pública. Nós temos um exemplo bem interessante aqui na nossa região que nós chamamos de a Tríplice Fronteira, dado que há aqui a fronteira de Brasil, a fronteira de Argentina e a fronteira de Paraguai. No dia 7 de março que passou, o presidente paraguaio, o senhor Mário Abdo Benítez, promulgou uma lei encerrando totalmente o seu país. Brasileiros não podiam entrar, argentinos não podiam entrar. Ainda era permitida a saída de paraguaios. Entretanto, no dia 15 do mesmo mês, ele fez o encerramento total das fronteiras. Nem paraguaios podiam sair do próprio país e determinou uma quarentena total. É possível tomar aí um bom exemplo da gestão enquanto uma política de saúde pública. Entende-se que nesse momento não é a hora de se estar na rua brincando, jogando futebol, soltando pipa ou no bar bebendo a sua cerveja ali com os seus amigos. Esse momento é uma hora em que você precisa estar na sua casa, recluso ou mantendo distância de algumas pessoas com as quais você tem um contato, uma afabilidade maior, justamente para a preservação dessas pessoas e de si mesmo. Então, quando nós tomamos a noção da dependência como um meio para justificar a contaminação dos países latino-americanos e caribenhos pelo Covid-19, eu acredito que não se justifica. Pelo contrário, nesse momento, a dependência é o que nos une ainda mais, pois é graças à dependência do Brasil pela China que nós temos recebido atualmente insumos como máscaras, toucas, luvas, que estão sendo enviados para todos os hospitais do nosso país. Em outros casos, nós temos visto também Cuba enviando de forma generosa e gratuita médicos para ajudar na contaminação em Itália, Espanha e, como nós conseguimos ver até mesmo nos últimos dias, Estados Unidos da América, algumas empresas como o próprio Google, fazendo doações de mais de 300 milhões de dólares unicamente para combater uma doença que não está afetando um local específico. É, nesse momento, uma questão global. É interessante se nós tomarmos até aquela noção muito americanizada da crise que vai destruir o mundo. Eu creio que o Covid-19 não vai chegar a esse nível e assim espero. Porém, é preciso entender nesse momento que todos nós estamos neste mesmo barco. E todos nós precisamos trabalhar juntos para encontrar uma cura, para preservar aqueles que são do chamado grupo de risco e para evitar ainda mais a transmissão e o contágio desse vírus. E nesse momento, a dependência é o que constrói elos para reforçar a saúde, para reforçar os laços familiares entre pessoas, que eu sei de casos em que o filho está em um país, a mãe está em outro país. Nós tivemos o exemplo de brasileiros que, quando estourou a pandemia de Covid-19 em Wuhan, na China, ficaram isolados. E foi graças aos meios de comunicação, graças à tecnologia, que eles conseguiram manter contato com as suas famílias e se manterem sãos. Então, nesse momento, eu acredito que essa dependência auxilia e propicia ainda mais
como o próprio Marlon disse, que pesquisadores possam trocar conhecimentos das suas áreas e entenderem de que modo o vírus se propaga, de que modo podemos combater o vírus. É nesse momento que a dependência faz com que os políticos possam sentar em uma mesa e tratar de um único tema que é para o bem comum de todos. E é nesse momento que a dependência nos une, porque nesse momento nós precisamos nos preservar. Obrigado, William. Eu não tenho muitas coisas para acrescentar. Eu acho que você já tocou em todos os aspectos. Com certeza vai ter pessoas que concordam, que discordam. Isso é normal, segundo o seu ponto de vista. E a sua resposta eu posso ouvir, eu posso analisar aí. Pura política, já que você é estudante de relações internacionais e você se acredita muito no que tem a ver com acordos, com um próximo de outro, um mundo único, na paz, em tudo. Então não poderia ser diferente. Se fosse um político, ia ser diferente a resposta. Isso é normal, isso que faz a vida ficar lindo, porque cada um com sua opinião, cada um com seu ponto de vista. Eu respeito a sua, você respeita a minha, dá uma palma de mão e vamos viver juntos. Marlon, que é um nome francês. E a minha segunda pergunta para você é qual o impacto da pandemia do Covid-19 para a comunidade da UNILA? O impacto da pandemia para nós, da comunidade da UNILA, ele se dá em vários aspectos. Acho que o principal é a suspensão das aulas, que atrasa o calendário acadêmico. Houve uma proposta do governo federal e da reitoria de implementação do ensino à distância, que nós do diretório nos posicionamos de maneira contrária por diversos fatores. A gente tem estudantes que não têm acesso à internet, então estariam excluídos desse modo, e nenhum deles prestou um processo seletivo para uma universidade à distância, então não tem alguma obrigação de ter esses meios. Outra questão também são questões pedagógicas, né? O ensino ele não é só a fala do professor, ele tem a ver com o contato em sala de aula, com o contato entre os alunos, especialmente na UNILA, que é uma universidade da integração e que tem como proposta colocar no mesmo espaço estudantes de diferentes nacionalidades, né? E de todas as nossas nacionalidades latino-americanas. Então, não é uma proposta viável, uma proposta de ensino à distância, assim quase todas as universidades do Brasil se posicionaram. E na UNILA a gente tem outros fatores que são importantes para a gente, para que não tenhamos nenhum tipo de ensino à distância, né? Que valorizemos a convivência em sala de aula e um projeto pedagógico mais amplo. Mas para além da suspensão das aulas, a gente tem a situação de muitos estudantes estrangeiros que não têm a possibilidade nesse momento, com as fronteiras fechadas, de voltarem às suas famílias, para estar com as suas famílias nesse período. Brasileiros também de outras regiões do país não têm essa possibilidade. E os estrangeiros ainda sofrem com dificuldades até mesmo para fazer transações bancárias, porque não se pode abrir uma conta em banco no momento, só em bancos online, mas muitos tipos de transferência não aceitam bancos online. Muitos não conseguem receber ajuda da família, porque não conseguem fazer transações bancárias internacionais, porque não têm acesso a diversos bancos. Então, uma situação bem complicada, teve muito impacto sobre a nossa vida, tem impacto também gerado para os cursos da área de saúde, no geral, e de ciências biológicas, que nesse momento tem que estar atuando em dobro, focado no combate à pandemia. Mas impactou bastante a comunidade da UNILA. A gente segue produzindo ciência, que é muito importante nesse momento, seguimos com muitas funções extra-classe, mas as aulas foram suspensas e a gente tem esse problema de ter muitos estudantes sem poder retornar às suas famílias, sem conseguir ajuda. Então é uma situação bem complicada. Por outro lado, a gente tem tomado algumas medidas que eu vou falar mais à frente, tanto quanto estudante como quanto universidade, para suavizar essa crise e poder garantir o melhor bem-estar aos nossos estudantes nesse momento bem complicado da história. Obrigado, Marlon. É bem difícil
A situação é bem crítica mesmo. E eu pessoalmente, e eu vou pedir a ajuda de vocês que estão em casa, que estão assistindo. Se você quer ajudar alguém que está próximo de vocês, porque tem de verdade muitas pessoas passando necessidades. Pessoa que acabava de chegar no Brasil no início de março para começar a estudar e uma semana depois o mundo parou. E os pais não conseguiam mandar dinheiro para eles, eles não têm. Muitos nem tinham onde dormir, estavam na casa de alguém tentando passar uma semana para procurar casa e hoje não tem o que comer, não tem como ajudar, famílias muito tristes ligando e sabendo que os filhos estão passando necessidades, mas não tem como ajudar porque tudo está fechado, o mundo está fechado. E você tem filho, você que tem filho, você sabe como que é. Imagina se fosse seu filho. Por isso que as pessoas do centro acadêmico, as pessoas de movimento estudantil, vocês podem encontrar eles na página da UNILA, no Facebook. Manda uma mensagem, eles vão entrar em contato com vocês, faça sua doação, ajuda e Deus não vai parar de abençoar você e seu filho. Agora, Barak, e eu vou te fazer a mesma pergunta do Maron, só que nesse sentido, minha pergunta vai mais para os alunos haitianos. Como eu sei que você se autoproclamou, desculpa, foi uma brincadeira, você é um dos líderes dos haitianos aqui na cidade, que sempre está disposto a ajudar, buscar no aeroporto, levar a fazer documentos e acompanha aqueles que ainda não dominam muito bem a língua portuguesa, no que tem a ver com a universidade. Como você vê o impacto da pandemia Covid-19 dentro da comunidade haitiana? Eu posso dizer que o impacto da pandemia atende todo mundo, né? Mas cada pessoa, cada categoria tem um grau diferente. Tem pessoa que está afetando mais, tem pessoa menos. Mas se eu vou falar especificamente sobre o impacto dessa pandemia pela comunidade haitiana dentro da UNILA, eu posso dizer que está sendo... Primeiro tem um impacto emocional, né? Tem um aspecto psicológico. A pessoa chega no Brasil sem falar a língua, ainda estava em processo de se regularizar, né? E do nada tudo parou. Ninguém esperava desse fenômeno, né? Então, o impacto pelos haitianos nesse aspecto emocional está muito visível, né? E mais ainda, quando você faz a pergunta, todos estão perguntando, mas até onde vai essa pandemia? Quando vai parar? Então ninguém sabe. E cada vez os números estão subindo. E estão subindo quase em todo lado. Estados Unidos estão subindo, Brasil está subindo, Haiti está subindo. Então, não parece que está aproximando do fim. Está sempre aproximando do auge, né? Está sempre aumentando. Mas cadê a auge? Até quando? Até onde? Cadê a linha de chegada? Cadê a linha de chegada? Então, nesse aspecto, emocionalmente, faz muito efeito, né, na pessoa. E não é só nos haitianos, mas eu acredito em todo mundo, né? Que a gente está lutando todos os dias pela vida, mas ninguém está lutando pela morte ou para um degrau pelo fim. Todo mundo quer viver e viver bem, né? E outro aspecto é o aspecto econômico, né? Economicamente, todos os haitianos, a maioria que sai dos Haiti, eu acho que pelos os outros estrangeiros também, nenhum tem auxílio. Então, a gente estava dependendo de ajuda de fora, do Haiti ou outro país, mas com o fechamento, por exemplo, das agências de transferência de dinheiro, então essas pessoas não podem receber nada de fora e a gente sabe, são estudantes, ninguém está trabalhando e fica difícil. E mesmo se for um trabalhador também, você para, né? Então, ninguém pode ajudar, tirar nada do bolso para dar ao outro, entendeu? Porque todo mundo está na mesma situação. Uhum. Então, nesse aspecto fica muito complicado. Então, as pessoas... A gente está vivendo dia após o outro. Ninguém pensa muito mês que vem o que vamos fazer.
E outra coisa também que as pessoas sonhavam a chegar no Brasil para estudar numa universidade como a Unila, né? Mas agora, uma semana de aula e já as pessoas nem dá tempo para desfrutar esse sonho. Essa vontade. Então, as pessoas, os haitianos mesmo, estão... E como o povo mesmo, os haitianos são muito optimistas, né? Você pode ver a gente no grupo conversando, dar risada, mas sem esquecer o grau da preocupação, né? Mas mesmo assim, a gente não tirar o sorriso, mas vamos sempre ter a esperança de as coisas vão melhorar, né? Então, eu posso dizer que os haitianos estão sendo afetados igual todos os alunos que estão aqui na Unila e no mundo, né? Obrigado, Barack, obrigado, Marlon, obrigado a William. E mais uma vez eu vou convidar vocês a fazer a sua doação, porque realmente tem pessoas que precisam. Se você não tem contato deles, pode entrar através das nossas páginas, manda uma mensagem, eu passo o contato deles para vocês e Deus vai abençoar vocês e a gente vai agradecer, porque a sociedade e o mundo hoje, por causa do Covid-19, a gente pode perceber que é um palma de mão. Esse tá ligado a esse, a esse e a esse. Somos um só. Isso é o mundo. Então, um tem que ajudar o outro para o trabalho seja feito. Senão, vamos ter muitos problemas. Muitos mesmo. Então, agora vamos fazer a última rodada das perguntas, que são as terceiras perguntas para os nossos convidados. Menos José Benedict Barak, que ele já respondeu as suas 2 perguntas. E a gente vai perguntar agora para William Brito. E como que eu falei no início do nosso programa, ele é estudante em Relações Internacionais. E você pode perceber que esse programa a gente tanto fala de políticas nacionais, tanto de internacionais e tanto de movimento estudantil, de vida dos estudantes da nossa cidade, onde que a gente está vivendo agora, que é Foz do Iguaçu, que é na parte sul do Brasil, fronteira com Paraguai e Argentina. E eu vou fazer minha terceira pergunta assim para o nosso convidado. Como estudante em Relações Internacionais e Integração, que é o nome do curso de Relações Internacionais da Unila, como você vê o Brasil no sistema internacional? Eu creio que para responder essa pergunta eu vou ter que entrar um pouco dentro do achismo. O que eu acho do Brasil dentro do sistema internacional. Porque eu acredito que o meu colega Marlon e até mesmo os demais colegas do Haiti que já estão aqui há muito tempo, acredito eu, tiveram contato com o governo Lula ou tiveram algum contato com alguém que teve contato com o governo Lula, tomando como parâmetro esse governo. A diplomacia daquele período, que abrangeu ali dos anos de 2002 até quase ano de 2009, ficou conhecida como a diplomacia altiva e ativa do governo do Brasil. E uma diplomacia muito voltada à relação sul-sul, ou seja, o Brasil parou, como a gente diz, de ser o capacho dos grandes países que o pessoal traduz como imperialistas. Ali no caso as antigas potências, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha e a potência até atual, os Estados Unidos, e passou a construir uma relação mais dinâmica com outros países em pé de igualdade. Ou seja, o Brasil começou a ter mais diálogo com China, começou a ter mais diálogo com países da África, Angola, Moçambique, África do Sul, Egito, Argélia, Guiné-Bissau, países da Arábia Saudita, países como a Arábia Saudita, países do Oriente Médio, países que nós não tínhamos um diálogo constante e que nós começamos a trabalhar uma política diplomática voltada a quê? A mostrar para os países do norte hegemônico que aqui também era possível fazer diplomacia e que nós conseguiríamos alcançar grandes objetivos. Tanto que um dos principais momentos, acredito eu, de importância dentro da diplomacia daquele período é a própria criação dos BRICS,
quando surge aí Brasil, Rússia, Índia, China e posteriormente a África do Sul, como as próximas potências do futuro. E comparado com a atualidade, não menosprezando o grau político, não levando em consideração esquerda ou direita ou qualquer outro aspecto ideológico, mas tratando aqui unicamente dentro da questão diplomacia. Nós conseguimos ver que o Brasil está pecando um pouco, porque em anos anteriores o Brasil era muito alinhado a políticas mais liberais, a políticas mais consideradas progressistas dentro de ambientes como a ONU, a OMC. O Brasil passou a não ter mais dependência de organismos internacionais como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Brasil começou a ditar regras dentro do sistema internacional, o que nós não conseguimos ver hoje. Hoje nós vemos o Brasil alinhado com países que diplomaticamente são chamados de escória ou púrias internacionais, países que dentro dos direitos humanos não têm a capacidade de abarcar aquela legalidade de normas, países que não conseguem estabelecer um diálogo na construção de direitos sociais como educação para todos, saúde para todos, moradia para todos. E nós vemos o país perdendo força no cenário internacional, nós vemos o país perdendo força aqui, nessa que é a sua região de influência, que é a América Latina. Nós conseguimos ver no momento aí outros países tomando a frente em decisões de importância, como a Argentina, o Chile, até antes um pouco da crise que acometeu Equador, e conseguimos ver o Brasil retornar àquela posição de dependência, onde qualquer decisão que a diplomacia brasileira precisa tomar, ela tem que se basear antes na decisão de uma potência para ver em que lado ela vai ficar. E diplomaticamente é até compreensível, porque os países trabalham ali dentro de um jogo de poder. Um país que depende muito do outro nem sempre vai poder bater de frente. Mas é claro que os países precisam ter bem distintas quais são as suas políticas. Eu preciso trabalhar em conjunto com todos, eu preciso ter diálogo com todos para construir aí, claro, pontes sólidas para o futuro da sua sociedade. Nós começamos um exemplo bem prático, relações com a China oficialmente em 1973, quando o Brasil reconheceu a China como uma única nação, excluindo aí nesse caso Taiwan. E o Brasil a partir de então começou a se evoluir diplomaticamente com a China, até que chegou num período que eles chamam de grande parceria estratégica. E isso é estudado até os dias atuais, porque um país cresceu em consonância com o outro. E o que nós temos visto ultimamente é um presidente que agride a diplomacia chinesa, agride a cultura chinesa. E nós vemos uma resposta, por exemplo, do lado chinês completamente oposta. Eles mantêm a sua cordialidade, mantêm a sua cortesia, eles conseguem compreender que não é uma relação de 5 minutos ou de 5 dias, é uma relação de mais de 50 anos de existência e que foi e é uma relação frutífera. Então, quando nós paramos e vemos hoje a diplomacia brasileira alinhada a certos posicionamentos que não condizem com aquele que nós consideramos visivelmente, ou pelo menos entendivelmente, como éticos, que é as pessoas terem seus direitos respeitados, a liberdade da informação, a liberdade da imprensa, que todas as pessoas tenham direito à sua alimentação, que todas as pessoas tenham direito a manifestar a sua religião, e passa a ter uma política mais fechada, mais alinhada a determinados setores dentro da sociedade e não vendo o bem de todos, nós conseguimos compreender que o país está regredindo a passos cada vez maiores. O que eu até espero, até
considero que vai acontecer posteriormente é a própria diplomacia começar a trabalhar para desconstruir tudo isso que tem sido feito. Porque o Brasil sempre foi tido como um centro de formação de grandes diplomatas. Aqui, o nosso Instituto Rio Branco sempre formou grandes personalidades no sistema internacional que muitas vezes serviam como diplomatas para outros países que não possuíam um serviço diplomático hábil a dialogar, hábil a construir uma relação próspera para outras nações. Eu espero que tudo isso seja revisto pelas próximas gestões governamentais que vierem, mas, como eu disse, é uma opinião de achismo e eu posso considerar até mesmo que, nas condições atuais, o nosso país tem caminhado a passos muito maus dentro da diplomacia. Eu espero que a gente consiga, com futuros graduandos em relações internacionais, eu não vou dizer diplomatas, porque eu sempre tento respeitar quem quer ser diplomata, quem não quer ser, mas que nós consigamos construir posteriormente uma nova abordagem para tudo isso que tem sido feito atualmente. E eu plenamente concordo com você, porque eu me lembro, para nós, no caso do Haiti, Sim. a gente teve o nosso primeiro contato com o Brasil, um grande contato, vamos dizer, diretamente povo haitiano e povo brasileiro em 2004, Sim. quando o presidente Luiz Lula Inácio da Silva levar a seleção brasileira para fazer um parte amistoso de futebol entre Haiti e Brasil. E, incrivelmente, você vai ver a população haitiana, o povo haitiano com bandeira brasileira, ele já fala, gol! Quando o Brasil faz um gol, é como fosse Haiti que acabou de fazer um gol contra o Brasil. É incrível, tipo, você vê mesmo com tanto problema que tinha na época, que era um momento muito triste, que foi o momento do golpe financiado, enquistado pelos Estados Unidos contra o presidente daquela época, que era Jean-Bertrand Aristide, um dos presidentes mais populistas da história haitiana. Mas você vai ver nesse momento uma relação também que começa de uma forma amigável, uma forma suave, que vai durar mais ou menos de 13 a 17 anos, que vai dar um fim trágico. Sim. Que é da MINUSTAH, né, liderando pelo Brasil no momento. Que hoje você vai ver a imprensa e tanto o ministro atual do governo de Jair Bolsonaro fala como um sucesso. É uma das coisas que eu vou debater na nossa programa aqui, que um dia eu vou pegar mesmo um programa para falar sobre a MINUSTAH, que eu vou levar para vocês, povo brasileiro, a realidade dessa missão, né? Que eu vou passar para vocês vídeo onde vocês vão ver mães com filhos dormindo às 3 da manhã, dormindo numa favela, e soldados brasileiros entrando, atirando na cabeça de homens dormindo. Você não pode falar nesse momento de sucesso. Tá, se é sucesso para quem? E a diplomacia é justamente isso. Ela não deve ser construída unicamente para um lado. Ela tem que ser benéfica para todos. Eu me recordo muito bem quando você disse dessa questão do presidente Lula ter levado a seleção brasileira, que, se não me engano, foi em 2004. Realmente. E para nós brasileiros, é um exemplo até bem prático. Nós sempre fomos conhecidos como o país do futebol. Uhum. Existem outros temas que eu não vou abordar, mas vamos colocar nesse momento como o país do futebol. E essa deveria ser uma ótima abordagem que o país poderia levar para o sistema internacional. Não é influente militarmente, não é influente economicamente, mas use o seu soft power, que é uma espécie de poder brando, ou seja, aquilo, qual forma de poder o teu país tem para influenciar e ser benéfico ao outro. Está aí, nós vemos esse belo exemplo que foi a visita do presidente Lula. Aí eu até te pergunto, há quanto tempo depois não houve mais um contato do governo, do chefe de Estado do Brasil ao Haiti? Eu me recordo muito bem de ter ouvido alunos da UNILA falando pra gente que para eles virem de Haiti para cá é uma gratidão, porque muitos se sentem acolhidos, se sentem bem, se sentem felizes aqui, e isso é ótimo pra gente ouvir isso.
Mas, ao mesmo tempo, também fica uma pergunta minha, que acredito que é de toda a comunidade até, e o brasileiro? O brasileiro também tem que dar algo em troca, não é somente ele receber. O brasileiro tem que também sair daqui, ir visitar Haiti, ir conhecer. É um país que eu particularmente sei que está num local de clima tropical, com praias, com pessoas extremamente alegres, abertas, dinâmicas. É uma economia florescente, uma economia jovem. E tudo isso tem que ser acrescido ao país. Não é só um lado receber. Isso eu acho que é o bom da diplomacia. Você vê que existe muito mais além do que as suas próprias fronteiras te mostram em si. Eu acho de coração que os novos formandos que vai ter no futuro próximo, 10, 25 anos, que vão voltar para os países de origem e que a gente possa ter uma América Latina e Caribe mais justo, uma América Latina e Caribe mais harmonizados, onde um pode estender mão para outro, onde um pode vir na casa de outro, tomar um copo de água, comer um prato de comida sem ressentimentos, sem um coração apertado, para dizer que se somos América Latina, somos Caribe, somos irmãos. E eu vou terminar essa fala assim, como sempre dizem, isso é meu pensamento. Se Brasil um dia sabe de verdade seu potencial, ele vai ser o novo, a não dizer a única liderança dos países latino-americanos. E esse potencial que para mim Estados Unidos sabe, que faz de certa forma tentar pegar Brasil na mão assim, para que o Brasil não conseguir fazer o trabalho que deveria fazer, que é tratar todo mundo como igual, tratar todo mundo como irmãos, e para não dificultar o trabalho de Estados Unidos na região. Esse eu sei que o Marlon talvez vá falar até melhor que eu posteriormente, até serei breve, mas eu acredito que é o âmago, ou seja, o centro da UNILA em si é isso. Ela tem esse poder de quebrar, por exemplo, a visão que o brasileiro tem. O brasileiro ele tem o costume de falar, não, nós somos da América do Sul, não somos da América Latina. Mas todos nós, inclusive o Brasil, é América Latina. E é muito bonito quando você está, às vezes, numa rede social, por exemplo, Facebook, e você recebe uma solicitação de amizade. Às vezes você não conhece a pessoa propriamente, mas você vê que a pessoa é de um país, às vezes, que faz parte da UNILA. Haiti, Colômbia, Argentina, Equador. E você sabe que aquilo é o quê? É um reconhecimento de algo bom. E eu ouço muito de colegas que vão fazer mobilidade, geralmente eles falam, visitei tal país. Hoje eu me sinto em casa quando eu vou naquele país, eu me sinto acolhido, eu me sinto bem recebido. E é isso que eu acho que nós temos que continuar trabalhando, como você mesmo disse. As próximas gerações estão vindo e as próximas gerações vão fazer essa diferença, vão construir essa mudança que é para o bem de todos nós. Obrigado, William. Foi uma honra a gente fazer esse debate. Não sei se nossos amigos têm alguma coisa para acrescentar, senão eu vou fazer minha terceira pergunta para acrescentar esse Claro. comentário. ficar à vontade. Bom, primeiro que eu compartilho da tristeza do William de saber que a nossa diplomacia tem dado alguns passos para trás, principalmente no que tange à integração. Tem inclusive abandonado o conceito de América do Sul, indo mais num caminho de um eixo mais de regionalismo aberto, pensando mais fora dos seus próprios interesses diplomáticos em favor dos interesses de um outro país. Mas, sobretudo, eu queria falar sobre a UNILA. A UNILA é realmente muito importante, como eu disse anteriormente, a UNILA é estratégica para a América Latina. Eu espero de verdade que os colegas que eu conheci aqui possam voltar para os seus países e assumir postos importantes e que a gente se encontre futuramente como grandes profissionais. Mas, acima de tudo, eu posso dizer que a experiência que eu tenho de estar estudando na UNILA, numa tríplice fronteira, de dividir a sala com o Rick e com outros camaradas, é uma experiência assim, que me dá uma formação que nenhuma outra universidade no mundo me daria. É muito interessante estar na UNILA, acredito que tenha aprendido muito
muito. E vai muito além da bibliografia que a gente lê, tá no dia a dia com colegas estrangeiros e é como se a gente fizesse vários intercâmbios no mesmo dia, né, conhecendo colegas de mais de 20 países, porque a gente tem também estudantes de países que não são da América Latina e também estudantes de outros continentes. Isso de fato é maravilhoso e tem contribuído muito para a nossa formação. É isso mesmo. Queria fazer um grande agradecimento à Unila e essa oportunidade de estar nessa universidade, de ter conhecido todos vocês e muitos outros colegas, porque realmente foi um projeto excelente. A universidade está aí há bem pouquinho mais de 10 anos, mas a gente tem se consolidado. A gente começou com menos de 500 alunos, hoje já somos mais de 6.000, passamos por diversos problemas, mas a gente segue, a gente tem muitos colegas produzindo conhecimento científico de ponta, trabalhos de extensão muito importantes, e essa universidade é estratégica para a América Latina, não é só para o Brasil, porque as epistemologias, o que a gente pensa aqui é muito inovador e único. É uma alegria poder estar aqui. E nesse mesmo ramo eu quero acrescentar alguma coisa sobre o mesmo retrocesso que o William estava falando da integração do Brasil com o mundo, né? E você também relatou que a Unila está sendo uma chave, né, para enriquecer essa integração que a gente está falando da América Latina, né? Mas se você se parabenizou, dá os aspectos positivos, eu como um antigo aluno que era desde 2015, eu venho acompanhando esse processo de integração dentro da Unila, né? Aí eu posso usar a mesma palavra do William, que esse retrocesso do programa da integração dentro da Unila também é presente também. E a gente vê que os números de países estão aumentando, né? A gente está preocupado mais com os números, mas e os programas, por exemplo, eu posso dar um exemplo bem fácil. A disparição das moradias, por exemplo. Moradias, em 2016, 2015, era o aspecto chave nessa integração. Antigamente você consegue aprender muita coisa nessas moradias do que dentro de uma sala de aula. E hoje não tem mais moradia. Eu posso dar mais um exemplo. Os intercâmbios. Os intercâmbios agora não tem mais isso. Isso que leva você a interagir, vai lá, você pegar, dá mais facilidade de dar um impulso nesse processo de integração. Então, dentro da Unila, isso é uma crítica bem pessoal que eu estou fazendo, segundo minhas leituras. Se os números de países vêm aumentando, mas os programas de ajuda e acolhimento vêm diminuindo. Por exemplo, esse ano não tem nenhum estudante entrou dentro da Unila com auxílio, nenhum. Aí tem outro programa de indígena, que é um processo à parte, e o processo das pessoas que já estavam morando no Brasil, que é uma coisa à parte. Então, fora disso, o processo mesmo, antes que teve, agora não tem. Então, isso, eu não posso considerar isso como um progresso, né, da política da Unila mesmo. Então, eu acho que a gente tem que começar a abrir o olho. Se está cotando, cada semestre, cada mês vem cotando alguma coisa, a gente não sabe 2022, 2024 o que vai faltar. Então eu acho que é importante também relatar. Eu concordo completamente com a sua crítica, Marac. E eu acho que tem duas dimensões desse problema que a gente tem que pensar. Né? Uma que no Brasil há um desmonte da universidade pública, há um ataque constante nos últimos 2 anos, especialmente à universidade pública, mas a Unila, que muitas vezes é acusada de ser um projeto ideológico, que na verdade é muito mais do que isso, tudo tem ideologia, mas é principalmente um projeto estratégico muito importante para o Brasil, também para os outros países latino-americanos, mas muito mais para o Brasil até, tem sido, por questões ideológicas, atacada mais até do que outras universidades. Eu acho que aconteça o que acontecer, a gente nunca vai esquecer do nosso campus, né, que agora
muito provavelmente não vai ser da UNILA, mas que foi a última obra, o último projeto do Oscar Niemeyer, o maior arquiteto do Brasil, que pensava justamente nisso, de ter no mesmo espaço 10.000 alunos, que era um campus para 10.000 alunos, dividir no mesmo espaço. Porque em termos pedagógicos, o projeto da UNILA ele tem inovações importantes, mas ele não é algo extremamente revolucionário. A grande mudança que a UNILA propõe vem justamente da gente estar no mesmo espaço convivendo. E a partir do momento que a gente é dividido, a gente tem dificuldade de acesso ao transporte para ir a diferentes campos. E a gente tem esse desmembramento da universidade, a gente tem um golpe direto nesse processo de integração e nesse projeto pedagógico também. Aconteça o que acontecer, a gente ganhando ou não essa batalha, a gente nunca vai esquecer que o projeto UNILA também é o projeto Niemeyer, é aquele campus. E é importante ter em conta que a perseguição que a gente sofre não é só a que todas as demais universidades no Brasil sofrem, é uma perseguição ideológica, infundada, sem fundamentos estratégicos, sem qualquer compromisso sério. É uma perseguição que a gente sofre por matizes extremamente ideológicos e sem fundamentos científicos, sem nenhum ganho para nenhum país da América Latina. É importante que esse projeto seja valorizado, acima de tudo respeitado, e eu espero que agora que a gente está mais organizado, centralizado enquanto movimento estudantil, a gente possa pautar mais, ter uma resposta mais rápida às coisas como a gente está tendo agora recentemente, porque é um momento difícil para a UNILA, é um momento difícil para a América Latina, e se a gente não tiver, como se diz em espanhol, a gente vai ser atropelado. Então a gente tem que estar muito atento para defender esse projeto. Quais são as ações da comunidade da UNILA nesse cenário da pandemia? Bom, muitas têm sido as ações da universidade, né? Como eu disse lá no início do programa, a atuação das universidades federais no combate à pandemia é muito importante. Nesse sentido, a UNILA tem dedicado estudantes, professores e gestores, tanto de cursos como medicina, saúde coletiva, que é um curso que é um diferencial da nossa universidade, quanto de outros da residência multidisciplinar e multiprofissional em saúde da família, estão dedicados ao trabalho direto de combate à pandemia. Quando eu falo direto, são pessoas que estão lidando com o paciente, que estão fazendo triagem, estão ajudando diretamente no combate à pandemia. Mas muitas têm sido as ações para além disso. A gente tem também emprestado veículos para a prefeitura, são 4 veículos e uma ambulância, e nós, do Diretório Estudantil Latino-Americano, também estamos tomando ações pensando nos estudantes que estão nesse momento em situação de vulnerabilidade. Foi por isso que a gente fez a campanha, inaugurou a campanha de solidariedade, construiu uma rede de solidariedade dentro da UNILA, que a gente tantas vezes falou aqui. Eu vou pedir até para a produção que deixe o link da vaquinha no vídeo ou na publicação, para quem quiser doar. Muito importante que vocês nos ajudem. A gente fez um mapeamento, né, enquanto diretório. A gente tem hoje mais de 400 estudantes em situação de vulnerabilidade. A gente estabeleceu uma ordem de prioridade para atender esses estudantes. Já atendemos as mães com cestas básicas. Agora nós vamos partir para atender os estudantes que estão em condição de fome sem auxílio. Por último, atenderemos os estudantes que estão em situação de fome, mas recebem auxílio estudantil. Algumas outras ações institucionais também são importantes. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil tem feito plantão de atendimento psicológico, porque, como o Barak falou, é um momento que a gente está aflito também psicologicamente, não é só economicamente, em diversos matizes. Então a PRAE tem feito esse atendimento e a gente está buscando garantir que nenhum companheiro nosso passe por uma necessidade básica, sofra de uma necessidade básica, que é se alimentar nesse momento. Então todos os nossos esforços nesse momento estão concentrados nessa campanha de arrecadação de alimentos e nessa vaquinha que vai ser convertida também em cestas básicas. Então quem puder ajudar, o link vai estar aí certamente na publicação. E é isso, a gente não está parado. Eu queria agradecer
a oportunidade de estar aqui no programa. Eu queria mandar um forte abraço para os irmãos e irmãs do Haiti que estejam nos assistindo. Espero estar aqui em outras oportunidades. E não prometo que na próxima vez que vier aqui, que acredito que vai ser breve a minha volta, mas espero que em outro momento a gente possa fazer um programa em francês, em crioulo, que eu possa estar falando em francês um pouquinho de crioulo, e assumo esse compromisso em algum momento fazer esse programa. Mas já numa próxima vai ficar complicado, mas garanto que eu vou trabalhar nisso. Um compromisso também com a integração. E muito obrigado. Para finalizar, eu também gostaria de agradecer ao convite da parte de vocês. Gostaria de agradecer a toda a comunidade haitiana na UNILA. Eu tenho o costume de falar que a comunidade haitiana na UNILA é maravilhosa, porque você nunca encontra um haitiano triste. Isso é lindo, vocês estão sempre sorrindo. E isso é bom porque às vezes outras pessoas estão em um dia ruim. E é muito importante encontrar alguém firme, sólido, alegre, animado, que consegue te colocar para cima às vezes ali. Gostaria de agradecer também a toda a comunidade da UNILA em Foz do Iguaçu, técnicos, professores, mas especialmente, particularmente, os estudantes. E principalmente hoje, na situação que nós estamos vivendo atualmente, os estudantes de medicina e saúde coletiva. Tanto que não conheço muitos, mas eu cito aqui um agradecimento particular, se posso, ao Samuel Sevidanes e ao Alessandro Brandt, que são pessoas que estão nesse momento atuando nos hospitais aqui da nossa cidade, dando o melhor de si para preservar a todos nós. Muito obrigado. Bom, eu vou agradecer todos que estão conectados nesse momento assistindo a gente, e eu vou agradecer também o William e o Marlon também, que são estudantes que sempre presentes na comunidade, ajudando os estudantes. Por isso, em nome de todos os estudantes, eu agradeço você como voluntário, né, para atender esses estudantes que estão necessitados nesse momento. Eu agradeço também o Rick pelo convite, né, e eu vou dar parabéns também pelo seu programa, e eu espero que você vai crescer mais ainda com seu programa, né? Então eu agradeço também o povo brasileiro, entendeu? Eu acho que todos os brasileiros têm que ser orgulhosos nesse momento, porque o Brasil eu conheço como um povo que tem um bom acolhimento na sua casa. E a gente, é verdade, a gente escolheu o Brasil e o Brasil recebeu a gente. Então, eu quero que você saiba que vocês são importantes hoje. Então, e também todos os estudantes da UNILA e a comunidade do Foz do Iguaçu. Obrigado. Eu, pessoalmente, eu vou agradecer vocês. Vocês são maravilhosos. Eu aprendi muitas coisas com vocês. E obrigado porque vocês responderam positivo no convite. Eu acho ontem era 3 da manhã, eu tava mandando mensagem para vocês, vamos fazer tal coisa, e vocês nunca dizendo, esse cara é chato, né, às 3 da manhã, mas é importante que a gente passe essas informações para quem já sabe, e ainda mais para quem não sabe, para a gente saber como que funcionam as coisas, como que estão indo esse momento especificamente de pandemia, e para também a gente passar para vocês que não tá tudo bem, tem pessoas necessitando e o mundo não tá bem, depois vai ter muitas crises, muitas coisas para resolver, mas felizmente tem pessoas como vocês lendo, assistindo, pesquisando e para levar essas informações para alguns de nós que não tem esse como costume de pesquisar, de ler. E esse programa Rick Analyse, que é um nome francês, né? É Rick Analyse. Nem vou tentar traduzir em português. Vocês vão aprender a falar francês muito rápido com a gente. É para isso, é para a gente analisar os fatos nacionais e internacionais. É para a gente debater, é para a gente conversar. Rick Analyse também é para você. Você é convidado. Pode vir em qualquer momento. É só mandar uma mensagem e marcamos para a gente passar um momento de diálogo, um momento de discussão, um momento de análise. E eu vou fazer esse momento também para agradecer com a UVTV,
a direção da televisão que cede espaço para mim, para meu programa, que é o Canalize. E vamos terminar aqui. Eu sei que você não quer que a gente termine, mas infelizmente eu tenho que liberar esses homens para trabalhar. Eles estão ajudando, eles estão pedindo, procurando e recolhendo coisas que vocês vão oferecer para levar até a casa de quem realmente necessita nesse momento. Foi mais um Canalize para hoje. Foi seu apresentador, Roldi Julien, o bonitão. Até mais.